A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola Caminho de Emaús, aqui onde os nossos corações ardem, quando nos são abertas as Escrituras Sagradas. Nós juntos aprendemos aqui a palavra de Deus descomplicada, sem rodeio e tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Amém? Nessa sequência de vídeos sobre integridade ministerial, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, amém? Na nossa apostila. No vídeo passado, nós iniciamos os deveres pastorais, né? Vimos aqui sobre governar bem a sua própria casa, vimos sobre ter filhos em sujeição e também nós começamos aqui terceiro dever pastoral, rejeitar as fábulas. E quarto, exercitar-se na piedade. Aí tem ser exemplo dos fiéis. É um dever pastoral. Ser exemplo em que? Nós vimos nas palavras, depois nós começamos no trato ou no procedimento. E o terceiro aqui, nós vamos na letra C, no amor. Nós devemos ser exemplos aos fiéis no amor. Nas palavras, no trato e no amor. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Se você caiu de paraquedas, ou o destino te trouxe, ou o Espírito Santo te trouxe até aqui, você passando nesses vídeos, e você caiu nesse vídeo aqui, se eu não me engano, acho que já é o quinto vídeo dessa série, tá? Integridade ministerial. Temos os outros vídeos aí para trás, é só você voltar um pouquinho, é meia hora só de vídeo para não ficar cansativo, tá bom? E faz maratona aí do começo, se você quer maratonar, você maratona do início dessa série até chegar aqui, né? Ou se quiser dar prosseguimento daqui em diante também, fica à vontade. Deus abençoe você, abra o coração para que nós venhamos aprender da palavra de Deus, amém? Então, muito bem. Como eu acabei de falar, temos que dar exemplo aos fiéis. São os deveres pastorais. Temos que dar exemplo aos fiéis nas palavras, no proceder, né, no trato, como diz a palavra do Senhor. E agora, terceiro, que é no amor. Terceiro, letra C, no amor. Somente o apóstolo do amor poderia ter escrito o versículo que é o mais conhecido e mais repetido da Bíblia inteira. Qual que é? João 3,16. Segundo Orlando Boyer, que é um escritor, segundo Orlando Boyer, esse versículo encerra o que de maior existe. Destrinchou esse versículo aqui em João 3,16, né? João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele fala no amor, ele dá uma excelência, né? Uma excelência para esse versículo, como nós nunca vimos. Ele começa o versículo: porque Deus, o maior ser, porque Deus, que é o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, a maior porção, de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus pelos homens deve ter reciprocidade dos homens por Deus e em seguida por todos os homens. Nós temos que amar tanto a Deus como nós temos que amar ao nosso semelhante. Em 1 de João, capítulo 4, 19, diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
E João acrescenta: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Isso está em 1 João, capítulo 4, 16. Amém? Então Deus já demonstrou o amor dele por nós, né? Muitas vezes eu já vi pessoas falando, orando a Deus: Deus, tu me amas, Deus, tu me amas. Sendo que Jesus é a expressão do amor de Deus por nós. Ele já demonstrou o amor dele, agora cabe nós demonstrar o nosso amor por ele também, né? Amém? O obreiro do Senhor deve ser exemplo vivo na ação altruísta e cuidar do bem-estar alheio, pois amar consiste em ter pelo nosso semelhante a mesma preocupação que temos por nós mesmos. Deve também resguardar, ou melhor, deve também desgastar as suas energias em favor do próximo, o que nos tornará parecidos com o nosso Deus à proporção em que exercemos a mesma preocupação que ele tem pelo ser humano, né? Às vezes a gente se preocupa, a gente só não quer saber, a gente só quer saber da nossa vida. E a gente fala que somos seguidores do nosso Senhor, né? Jesus Cristo, sendo que o próprio Deus, ele não se cansa em fazer o nosso bem, né? Se amarmos o nosso semelhante, estaremos amando a Deus. Esse é o grande mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então nós temos que demonstrar amor através das nossas obras para sermos parecidos mais e mais com o nosso Deus. Amém? Então temos que ser exemplos nas palavras, no bom trato, no amor, agora na fé. Como na fé? Paulo está se referindo à fé cristã e Timóteo deveria ser fiel, defendendo e pregando a fé cristã. É a fé dependente de Cristo, como se o cristão dissesse: quero participar de sua imagem moral e entrego a minha alma aos seus cuidados. Tá vendo? Trata-se então de uma dedicação total da alma a Cristo e aos seus ternos cuidados, a fim de que através do seu espírito possa fazer de nós seres muitíssimo superiores ao que somos agora, que compartilhem de sua própria santidade, participantes de sua natureza. Coisa linda, né? A fé é a fé dependente de Cristo. Não é aquela fé extraordinária. Eu tenho fé de comprar um carro e pagar as parcelas. Não, é a fé que depende de Cristo. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus. É uma fé que nos fará ser exemplo àqueles que olharem para nós. Tá bom? Amém? Ainda sobre fé. Nas epístolas pastorais, a fé vem a ser uma virtude. Que virtude? Pureza, boa qualidade moral, disposição firme e constante para a prática do bem. Então, a pessoa que fala: eu tenho fé, mas não tem a prática do bem, não tem uma conduta moral. Agora, quando a gente vê uma pessoa que tem uma boa conduta, fala: aquela pessoa tem fé. Aquela pessoa é uma pessoa que crê realmente em Cristo Jesus, porque a sua conduta, o seu modo de viver, né, a sua disposição de fazer o bem, a sua prática de fazer o bem, a sua pureza, a sua qualidade moral condiz com a sua fé, né? Tem gente que fala que tem fé, mas a sua conduta moral fala totalmente ao contrário. Mas não é isso que a palavra de Deus exige dos obreiros, dos servos de Deus, né? Das servas e dos servos do Senhor, principalmente dos pastores, porque quando fala na fé, nós temos que dar exemplo da fé. Não se esqueça disso. Vamos lá. Nas epístolas pastorais, a fé vem a ser uma virtude. Acabei de ler isso aqui, né? Então tá. A fé e o amor, assim, são fontes de toda a vida que o pastor deve ser exemplo, por ser ele o principal representante de Cristo na igreja. Não é à toa que a igreja chama, não é à toa que a Bíblia chama os pastores de guias e até mesmo de anjos da igreja, né? Por quê? Porque o pastor tem que ter exemplo na fé e exemplo também no amor, porque são as duas fontes da vida,
que nos leva a Cristo, né? A fé e o amor. A pessoa que tem fé, que exercita a fé, exercita o amor, essa pessoa tem Cristo Jesus em seu coração. Mas principalmente, primeiramente, tem que partir dos pastores. Amém? Um quinto elemento para nós sermos exemplos dos fiéis é na pureza, tá? Na pureza. Pureza significa castidade. Pureza tanto na mente quanto no corpo, evitando os vícios sexuais, incluindo a natureza interior das intenções dos homens, tá? Na pureza, como é que é a pessoa ser pura? Primeiro, o entendimento sobre pureza quer dizer castidade. Castidade é algo que é guardado com pureza, né? Para ser puro. Ou seja, pureza. Pureza tanto na mente como no corpo. Como? Evitando os vícios sexuais, incluindo a natureza interior das intenções do homem. Porque nós sabemos que o íntimo dos homens, o íntimo do ser humano, dos homens, é só coisas impuras. Portanto, nós temos que ser exemplo na pureza, tá? Nesse versículo, Paulo exorta Timóteo no tocante às mulheres e à conduta sexual. Quando Paulo exorta Timóteo acerca da pureza, ele está exortando Timóteo acerca das mulheres e na conduta sexual. Pois era um jovem ministro e também sujeito às tentações que o ministro geralmente enfrenta em seu ministério. Então nós temos que cuidar bastante dessa área. Nós temos que ter bastante cuidado, a ponto não só de nós mesmos, mas para dar exemplo, né? Esse negócio de falar assim, eu não importo o que acham de mim, o importante é eu com Deus. Não. O que a Bíblia fala, nós temos que cuidar de nós mesmos para a nossa própria salvação e também nós temos que ter cuidado do que os outros acham de nós, sim. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós sermos exemplos, tá bom? A castidade, portanto, de um obreiro do Senhor deve começar na sua mente e nos seus pensamentos. E seus impulsos devem ser entregues aos cuidados de Cristo, pois frequentemente grandes homens de Deus têm sido arruinados em suas carreiras devido a uma conduta indiscreta e sem castidade com mulheres. Infelizmente, não foi um, não dois, nem três, nem... Infelizmente, dia após dia, homens de Deus caem, principalmente nessa área. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Satanás, ele investe muito nessa área, para que o homem de Deus não seja puro, né? Às vezes ele é puro aos seus próprios olhos, mas não perante o Senhor. Mas nós temos, a Bíblia nos exorta, nós temos que ter castidade. A castidade começa na mente e nos pensamentos, né? Amém? Porque Deus assim nos abençoará. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos no capítulo 2, deveres pastorais. Nós vimos aqui agora alguns deveres pastorais. Nós vimos, temos que ter exemplos dos fiéis, dar exemplo aos fiéis. E agora nós temos que nos aplicar. O pastor, ele deve se aplicar a algumas coisas. Aplicar-se a quê? Aplicar e se dedicar em algumas coisas. Se deleitar, se aplicar, se esforçar em algumas coisas. Quais são essas coisas? Na leitura. A primeira coisa, leitura. Aplicar-se a quê? Na leitura. Por isso que em 1 Timóteo 4,13 diz: persiste em ler. O aplicar-se à leitura refere-se à diligência e dedicação de um pastor. Isto é, dar atenção, seguir, voltar a mente para. Pois bem, aplicar e persistir em ler é voltar a mente para a leitura, é seguir, é dar atenção, tá? O pastor que não lê, ele não tem o que pregar. Como que ele prega? Como que o Espírito Santo vai dar algo para ele pregar se ele não lê a palavra do Senhor, se ele não lê? E vou além. Temos muitos bons livros, autores,
editoras de confiança que nós lemos, que nós temos acesso, né? A leitura de livros ótimos para enriquecimento do nosso aprendizado e para que nós possamos passar adiante também esse aprendizado, né? Então não tem desculpa para o pastor, para o ministro do evangelho não ler, né? Já vi muitos ministros do evangelho chegar na hora do púlpito, na hora da pregação, no púlpito e falar: eu não tive tempo de ler. Me desculpe, meus irmãos, eu não sou pregador. Então, se não é pregador, se não deu tempo de ler, então dá lugar para outro. Desce da tribuna, desce do púlpito, fecha a sua Bíblia, senta no cantinho lá e vá aprender juntamente com os outros. Porque a Bíblia fala: persiste em ler. E isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Nós temos que ter uma vida de leitura da palavra de Deus. De bons livros, mas principalmente da palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, pouquíssimas eram as pessoas que sabiam ler e praticamente ninguém possuía um exemplar completo dos manuscritos. Hoje em dia todo mundo sabe ler, né? É contado nos dedos uma igreja em que uma pessoa não sabe pelo menos o básico da leitura. Tem aqueles que não sabem nada mesmo, mas é contado no dedo. Mas nos tempos bíblicos, as pessoas não sabiam ler. Não era cultura as pessoas lerem. Ir para a escola, que nem nós aprendemos aqui o pré, as crianças vão para a escola, aprendem nas escolinhas. O pré, depois vem da quarta série ao nono, né? Da quinta série ao nono, depois do primeiro, segundo e terceiro grau. Hoje é normal a pessoa passar praticamente a sua vida de infância e adolescência e a começo da fase adulta dentro da escola. Mas antigamente não tinha isso. Então as pessoas iam para a igreja, se convertiam e não sabiam ler. Muitas delas não tinham nenhum exemplar das escrituras sagradas, né? Naquele tempo a imprensa ainda não havia sido inventada. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, né? Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque foi impresso. A imprensa, isso aqui, antigamente não era assim. Na verdade, era tudo manuscrito. Era escrito através dos escribas, né? As pessoas que escreviam a palavra de Deus. Aqui, naquele tempo a imprensa ainda não havia sido inventada. Daí a necessidade de uma leitura em público, a do Novo Testamento, a do Antigo Testamento, e possivelmente das epístolas dos apóstolos e outros documentos considerados de valor para os cristãos primitivos. Então, a igreja do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, ou seja, a igreja, obviamente, do Novo Testamento, né? A igreja da época bíblica, né? A igreja primitiva, eles não tinham esses livros que nós temos aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois vem as epístolas, vem Atos dos Apóstolos, depois vem as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, depois vem Hebreus, depois vem Apocalipse. Eles não tinham acesso. Muitos desses livros ainda não tinham sido nem escrito ainda. Então as pessoas ouviam as pregações do Antigo Testamento. Por isso que as pessoas, tem gente que só aceita a sua fé, ela é só baseada no Novo Testamento. Porém, a igreja primitiva não existia Novo Testamento. Então eles criam em Cristo e na sua vinda e na sua divindade através das escrituras do Antigo Testamento, né? Se não tinha o Novo Testamento, hoje nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, e muita gente ainda não crê. Imagina aquelas pessoas que a sua fé era baseada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós encontramos Cristo em todos os livros, né? Então eles interpretavam ali o Antigo Testamento através do Espírito Santo e a sua fé era voltada para a pessoa bendita de Jesus, tá bom? Então, os pastores, eles liam o Antigo Testamento,
quando tinha algum acesso ao Antigo Testamento, algum livro do Antigo Testamento. Outra coisa, os pastores eles não tinham acesso aos 39 livros do Antigo Testamento. Hoje nós temos o Pentateuco, os livros históricos, tudo bonitinho lá em ordem, ó. Os livros históricos, nós temos lá os livros poéticos, os profetas menores, os profetas maiores, depois os profetas menores. Tudo o Antigo Testamento ali, ó, redondinho para nós. A gente é só procurar livro de Joel, livro de Malaquias, que está tudo lá. Mas nem todos os pastores do Antigo Testamento eles tinham acesso a todos os livros do Antigo Testamento, tá? Então eles liam algum livro do Antigo Testamento, possivelmente alguma das epístolas dos apóstolos ou outros documentos considerados de valor para os cristãos primitivos que acabaram se perdendo com o tempo. Tá bom? Ficou claro? A leitura era feita perante toda a congregação, de maneira solene e digna. Eles abriam as escrituras e era lido aquilo ali. Em algumas igrejas cristãs, como acontecia na sinagoga judaica, havia leitores especiais, ou então tal leitura era feita por algum visitante digno. O pastor podia interromper o leitor e fazer comentários à vontade, tá? Então, lia-se ali, abria-se o livro, abria-se, né, o rolo ali, que também não era desse jeito aqui, né? Não era assim como nós vemos, era o rolo, abria o rolo de livro, que a Bíblia chama de livro, abria-se o livro de determinado profeta, determinado livro histórico, ou alguns livros do Pentateuco, e ou era uma pessoa solene, uma pessoa especial para a leitura, que tinha uma boa leitura, né? Que lia inteligivelmente, para que todos pudessem entender a leitura, e o pastor, ou então era lido por algum visitante, né? Que foi no caso que Jesus, uma vez, ele chegou na sinagoga e por ele ser visitante, ele foi dado para ele ler, como nós vamos ver daqui a pouco, para ele ler o livro do profeta Isaías, tá? Justamente um livro que ele leu, ele abriu justamente no texto em que fala sobre a sua missão aqui na Terra, né? Isaías tratava-se do Messias. Pois bem, enquanto a pessoa lia, o pastor ele podia interromper, falava só um minuto, e aí ele interrompia a leitura e ele fazia, dava exemplos, né? Ele dava exemplos, né? Aqui, ó, em algumas igrejas cristãs, como acontecia na sinagoga judaica, havia leitores especiais, ou então de tal leitura era feito por algum visitante. O pastor podia interromper o leitor e fazer comentários à vontade. Esses comentários eram aplicações, né? Você vê que na pregação, a gente lê o texto, a gente explica o texto e a gente aplica o texto, né? Então, o pastor, ele aplicava, fazia alguns comentários que servia de alimento espiritual para os ouvintes ali, tá? Vamos lá. O Senhor Jesus foi o leitor de uma passagem bíblica em certa ocasião, como eu acabei de falar. Em Lucas 4, do 16 ao 20, né? Isso está escrito em Lucas 4, do 16 ao 20. Hoje, da mesma forma, o povo espera que os líderes cristãos sejam homens que dediquem um bom tempo ao estudo das Escrituras Sagradas. Então, ao pastor cabe a responsabilidade de leitura não só para alimento da sua alma, mas como passar para as pessoas. Por isso que esse é dever pastoral, aplicar-se à leitura. Amém? Vamos continuar aqui, vamos correr aqui. Aplicar-se aqui, a exortação é uma outra característica aqui, ó. Nós temos que aplicar-se na leitura e aplicar-se na exortação. Como que é a exortação? Persiste em exortar. Isso em 1 Timóteo 4, versículo 13. Persiste em exortar. Exortação é encorajamento, consolo. Geralmente, quando ouve-se em falar em exortação, é só exortar no mau sentido da palavra. Brigar, encrencar, repreender. Não é. Exortar quer dizer encorajar e muitas vezes é consolo também. Esse verbo
Esse verbo exortar significa chamar para o lado de, com o intuito de ajudar. Ou seja, chamar para o lado de cá com o intuito de ajudar. Isso é exortar, né? Com o intuito de ajudar, e também quer dizer convocar. E isso tanto para exortar como para consolar. Então, exortar muitas vezes não é só repreender. Muitas vezes é trazer para cá. Quando a pessoa está precisando de uma exortação, está saindo da presença de Deus, o que a gente deve fazer? Exortar. É repreender muitas vezes? Muitas vezes sim, mas muitas vezes nós temos que trazê-lo para cá para tentar ajudar. Nós temos que convocar e até mesmo consolar. Isso é o verdadeiro significado de exortação. A palavra exortar está ligada à ideia de leitura das Escrituras em público. Ou seja, a leitura, o fato de ler e pregar em público já é uma exortação. A palavra exortar está ligada à ideia de leitura das Escrituras em público, como parte do culto a Deus. Porém, em particular, os presbíteros viviam consolando os cristãos com mensagens e até alguma explicação do texto lido, com a ajuda do Espírito Santo, que é o Consolador e ajudador. Essa palavra exortar está ligada à ideia de leitura das Escrituras em público, né? Exortação em público, mas em particular, ou seja, em público ali tinha aquela exortação, que era a menção da palavra de Deus. Porém, em particular, os presbíteros, eles exortavam, né, em particular, ou seja, eles ensinavam dentro das Escrituras como que os cristãos deveriam proceder. É a mesma coisa de um aconselhamento, né, com exortação, através do Espírito Santo, né? Vamos para outro aqui. Persiste em quê? Em exortar, ou melhor, persiste em ler, persiste em exortar e persiste no ensino, que quer dizer instrução, né? Outra coisa, um outro algo que nós temos que persistir em ensinar, que é instruir. Não é suficiente ler e exortar. O pastor também precisa ser um mestre e a sua pregação deve ser tal qual uma aula. De outro modo, será vazia e infrutífera. O pastor que é pastor, ele tem em mente que a sua palavra ela tem que ser não só exortada e nem só lida. A sua palavra ela também tem que ser uma aula de ensino. Porque a pregação, além de ela exortar, ela também ensina. Amém? Então, o pastor ele tem que ensinar, instruir. É o que está escrito em Romanos 12, versículos 7 e 8. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Exortação e ensino são unidos. E na pregação, o pastor deve empregar o ensino doutrinário e a instrução moral. Amém, meus irmãos? Então tá aí. Recapitulando aqui, o pastor deve aplicar-se à leitura, o pastor deve aplicar-se na exortação, deve aplicar-se no ensino. Essas três primeiras coisas aqui nós temos que nos aplicar. Próximo vídeo nós vamos ver sobre não desprezar os dons. É uma coisa que nós não devemos desprezar. São os dons que nos foi dado pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Você ficou até aqui. Não esqueça de dar o seu like no vídeo para nos encorajar a fazer mais vídeos como esse para a edificação da Igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.